Ó Mãe Santíssima, intercedei por nós para que possamos bem compreender os ensinamentos de vosso Divino Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as explicações dos pais da Igreja. Ó Virgem Imaculada, ofereço-vos este trabalho e peço que abençoais aqueles que o ouvirem, e que seja para a maior honra e glória de Deus. Amém. Senhor onipotente, purificai o meu coração e os meus lábios. Vós, que purificastes os lábios do profeta Isaías com carvão em brasa, e dignai-vos, por tal modo, purificar-me com a vossa misericórdia, para que possa dignamente anunciar o vosso santo Evangelho. Por Jesus Cristo nosso Senhor. Amém. Senhor, abençoai-me. Que o Senhor resida no meu coração e nos meus lábios, para que anuncie digna e convenientemente o seu Evangelho. Amém. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas. Os verdadeiros parentes de Jesus. Sua mãe e seus irmãos chegaram até ele, mas não podiam abordá-lo por causa da multidão. Avisaram-no então: tua mãe e teus irmãos estão lá fora querendo te ver. Mas ele respondeu: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Comentários dos Pais da Igreja. Tito Bostrense. Deixando de lado os parentes carnais, Nosso Senhor ocupava-se de ensinar a doutrina do Pai. Como, porém, sentissem sua falta, vão até ele, e por isso está dito: sua mãe e seus irmãos chegaram até ele, mas não podiam abordá-lo por causa da multidão. Quando ouvires falar dos irmãos do Senhor, subentende piedade e graça. Ninguém, com efeito, pode ser irmão do Salvador segundo a divindade, já que ele é filho único, mas pela graça da sua piedade ele uniu-se a nós na carne e no sangue, tornando-se nosso irmão, embora por natureza fosse Deus. São Beda. Os irmãos de carne do Senhor não são filhos da bem-aventurada Maria, mãe de Deus, como pensa Euvídio, nem filhos de José com outra esposa, como pensam alguns. Deve-se antes entender que esses irmãos são seus parentes. Tito Bostrense. Os irmãos de Jesus pensavam que, ao saber de sua presença, ele despediria o povo em respeito ao nome da mãe e pelo amor que tinha a ela. Por isso segue. Avisaram-no então: tua mãe e teus irmãos estão lá fora querendo te ver. São João Crisóstomo. Leva em consideração o que seria trazê-lo para fora com o povo todo reunido à sua volta, com as atenções fixas em seus lábios e já escutando os seus ensinamentos. Por isso é que o Senhor responde como que repreendendo: segue. Mas ele respondeu: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Santo Ambrósio. Jesus Cristo, mestre da moral, que se dá como exemplo aos outros e que haveria de ensinar aos homens que quem não abandonar o pai ou a mãe não é digno do Filho de Deus, é o primeiro a se submeter a esse preceito, não porque recuse a obediência devido à piedade materna. Afinal, ele mesmo nos deu o mandamento: quem não honrar o pai e a mãe será condenado à morte, mas sim porque reconhece que deve mais aos mistérios paternos que aos afetos maternos. Não rejeita os pais com injúria, antes ensina que os vínculos do espírito são mais sagrados que os dos corpos. Nesta passagem, portanto, a mãe não é negada, como tentam caçar em suas palavras alguns hereges, já que na própria cruz ela é reconhecida. Apenas o cumprimento dos mandamentos celestiais é colocado acima do parentesco carnal. São Beda. Os que ouvem a palavra de Deus e a praticam, portanto, recebem o nome de Mãe do Senhor, porque é como se por suas palavras e exemplos o concebessem todos os dias em seus corações. São também seus irmãos quando cumprem a vontade do seu Pai, que está nos céus. São João Crisóstomo. Não disse isso para repreender a mãe, mas, pelo contrário, para prestar-lhe um auxílio singular. Pois, se tanto se interessava pelo bem dos homens que fez nascer no coração deles a noção correta sobre a sua pessoa, interessava-se muito mais pelo bem da mãe.
Ora, não a teria elevado a um grau tão elevado se ela esperasse que ele sempre a honrasse como um filho, sem considerá-lo seu senhor. Teofilacto Diócrida. Alguns entendem esta passagem assim. Enquanto Cristo ensinava, alguns invejosos, escarnecendo-o por sua doutrina, disseram: Tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem ver-te, como que para escancarar seu baixo nascimento. E é por isso que ele, reconhecendo-lhes os pensamentos, responde-lhes assim, dando a entender que o parentesco humilde não faz mal a ninguém, mas que, se alguém é de origem obscura, porém ouve sua palavra, considera-o seu parente. Como, entretanto, apenas ouvir não salva ninguém, mas antes condena, ao ouvirem a palavra de Deus, acrescenta e a praticam. Convém, afinal, ouvir e fazer. Ora, por palavra de Deus quis dizer o seu ensinamento. Tudo o que dizia, afinal, era do Pai. Santo Ambrósio. Em sentido místico, porém, não devia estar do lado de fora quem procurava Cristo, e por isso diz o profeta: Olhai para ele, a fim de vos alegrardes. Os que estão do lado de fora não são reconhecidos por Cristo, ainda que sejam seus parentes, e não reconhecidos, talvez, para dar-nos exemplo, já que, do mesmo modo, nós não somos reconhecidos se estamos do lado de fora. Não é tampouco absurdo entender que os parentes aqui representam os judeus, dos quais Cristo veio segundo a carne, e que ele preferiu à igreja à sinagoga. São Beda. Enquanto Nosso Senhor ensina do lado de dentro, seus parentes, aproximando-se, não podem entrar, pois não fazem caso de entender em sentido espiritual suas palavras. A multidão, porém, precedeu-os e conseguiu entrar, porque, enquanto a Judéia protelava, os gentios acorreram a Cristo. Aqueles que, estando fora, querem ver Cristo, são os que, sem buscar o sentido espiritual da lei, detêm-se do lado de fora para a guarda da letra, e forçam Cristo a sair para lhes dar preceitos carnais em vez de permitir-se entrar para receber ensinamentos espirituais. Chegamos ao fim de mais um dia de comentários da Catena Áurea. Muito obrigado por ficarem até aqui, que Nossa Senhora derrame suas graças sobre nós e até amanhã.